Olá, pessoal! Estamos aqui hoje com Milena Rodrigues. Oi, Milena, brigadão por vir. Obrigada, eu que agradeço o convite. Muito obrigada e honrada eu tô de ser uma das entrevistadas aí, de compor o time aí de entrevistados do seu canal. Obrigada pelo convite mais uma vez. Isso aí. Eu que agradeço, pessoal. Hoje em Fanny Anzai, entrevistas. Eu, Fanny Anzai, vou entrevistar a Milena, que é amiga minha, conterrânea, tá? Mineira também. Então vamos ouvir um pouquinho aí do sotaque mineiro, bem carregado, né? Nossa, o pessoal fala que quando eu converso, eu tinha namorado que, né, às vezes paulista, carioca, que falava, nossa, quando você vai em Minas, você carrega o sotaque, aí você volta falando um mineiro. Então hoje eu vou dar uma recarregada no meu mineirês. E então, pessoal, a Milena, muito agradecida por ela ter aceitado o convite para vir aqui falar um pouquinho sobre a Flor de Café, que é o projeto dela, né? Associação de Cafeicultores, Cooperativa Cafeicultores em Nepomuceno e arredores, né? Então, estamos ali fortalecendo ali o sul de Minas, nosso café, e falar um pouquinho sobre esse projeto muito legal que eu tenho acompanhado no Instagram e recentemente YouTube também, que está aí novo. O pessoal vai lá acompanhar, procurar saber sobre flor de café. Se vocês têm curiosidade, porque o brasileiro em geral é um consumidor de café nato, né? É uma coisa quase que uma identidade nacional, né, Milena? E aí, aqui, ó, chegou até aqui no Canadá. Eu trouxe exemplares dos cafés especiais, a Flor de Café, que também está muito envolvido com preservação ambiental. E a Milena veio aqui para explicar um pouco sobre esse projeto lindo deles e falar um pouquinho do diferencial aí da Flor de Café. Ok, vamos lá. A Associação Flor de Café, como o nome diz, é uma associação de cafeicultores. Ela foi fundada aqui em Nepomuceno há aproximadamente 3 e meio, por um grupo de cafeicultores, em torno de 20 cafeicultores associados. A nossa ideia inicialmente era buscar melhores condições de venda para os nossos cafés, né? E também poder conhecer um pouco melhor os cafés que a gente mesmo produzia, né? Porque Nepomuceno está aí entre o quarto, quinto, sexto município maior produtor de café do Brasil, e isso significa maior produtor de café do mundo. Então, você imagina que o nosso município, digamos, é o quarto, quinto maior produtor de café do mundo, e as pessoas aqui, a grande maioria delas, assim, a quase totalidade dos produtores, sequer conhecia e sabia que tipo de café produzia. Eu costumo dizer que é como se você fabricasse sapatos e jamais tivesse calçado o sapato que você fabrica. É uma informação chocante, né? Traz alguma perplexidade, mas é a realidade aqui de Nepomuceno até hoje. Algumas coisas estão mudando, mas é uma realidade até hoje. E então, há 3 anos e meio atrás, esse grupo se juntou para tentar, pelo menos, entender um pouco dos cafés que produziam, né? Assim, vou me interessar pelos cafés que eu produzo, se isso é café bom, se isso de fato é um café ruim, se tem condições de ser melhor comercializado fora daqui, se existe a chance da gente trabalhar com direct trade, que é a venda direta dos cafés. E foi assim que começou o movimento. Era um movimento inicialmente não tão ambicioso. Hoje a gente chegou em lugares assim inimagináveis. Eu confesso que eu mesma me surpreendo com a rapidez e com a força que o projeto tem demonstrado e com a rapidez com a qual ele floresceu, ele cresceu. Mas antes disso, eu preciso falar bem rapidamente sobre mim, que sou filha, neta, bisneta de cafeicultores aqui de Nepomuceno, mas desde os 14 anos de idade eu me mudei daqui, fui estudar fora, depois morei em Belo Horizonte, no Rio, em São Paulo, morei fora do Brasil um tempo também, já passei por 3 países diferentes, e sou jornalista por formação, trabalhei em alguns jornais e revistas brasileiros, fui colaboradora de algumas revistas, editei uma revista de literatura por um tempo, depois eu trabalhei numa casa editorial, prestei serviço para outras duas editoras brasileiras, e eu sou especializada em edição de livros, na verdade, eu sou uma editora de literatura, digamos assim. E aí, depois de muito tempo, eu tive assim, episódios familiares, né? Foram
sucedendo, acontecendo, os meus avós foram envelhecendo, eu sou filha única, o meu pai já faleceu, e a minha mãe toca aqui em Nepomuceno uma fazenda de cafés em sociedade com um único primo que eu tenho, a família é bem pequena, e, e com os meus avós envelhecendo, a minha mãe também deixando aos poucos de trabalhar, já indo se aposentar, eles me convidaram, né? A família me disse: olha, você poderia vir mais para cá para nos ajudar um pouco a olhar a fazenda de café e entender melhor o negócio. Então, há mais ou menos 3 anos atrás, eu comecei a vir para Nepomuceno com mais frequência para ajudar a família a pensar um pouco melhor no que fazer com o negócio, entender melhor o negócio. Mas eu não imaginava, honestamente, que eu fosse me encantar tanto, me apaixonar tanto, e que isso fosse me tocar de uma maneira tão contagiante, né? E assim começou essa história da flor de café, porque eu fiquei bastante impressionada quando eu perguntava para minha própria família, para outros amigos, para outros produtores, como é que eles sabiam que o café deles era uma bebida mole, uma bebida dura, uma bebida de ruim, né, de péssima qualidade. São nomenclaturas aí que a gente usa aqui no Brasil para classificar cafés, que depois eu posso explicar. E eles diziam, na verdade, não, a gente não sabe, é o comprador que nos diz isso, ou é a cooperativa que nos informa disso. E eu dizia, ok, mas como é que você confirma essa informação? E todos diziam, não, a gente não confirma. Então, porque a gente não sabe confirmar. Então, nesse momento, eu tive uma sensação, eu gosto dessa palavra porque é a palavra exata que descreve essa sensação de perplexidade. E isso é uma prática, é uma cultura que vem se repetindo aqui na nossa região há quase 200 anos, que é quando as primeiras mudas de café chegaram aqui. Então, imagine você que, primeiro eu pensei, existe um grande potencial ali das pessoas conhecerem melhor o próprio café, de produzir cafés melhores, de conhecer o universo dos cafés especiais. E depois eu imaginei, essas pessoas estão sendo roubadas, seguramente, né? E aí o movimento da flor de café começou, porque eu comecei a vir mais, comecei a reunir com alguns amigos, e encontrei alguns amigos mais jovens também que começavam a ter as mesmas inquietudes que eu, né, os mesmos questionamentos. A gente decidiu reunir um grupo para fazer algumas reuniões, para chamar alguns cafeicultores para participar desses debates. E aí uma associação surgiu com muita força. Hoje nós somos 23 produtores associados, 24 produtores associados, perdão, médios e pequenos produtores. Os médios produtores colhem em torno aí de 900 a 1.000 sacas de café por ano. Os pequenos produtores colhem até 100 sacas de café por ano, 80, 100 sacas de café por ano. Esses pequenos são agricultores familiares, que eles mesmos, os filhos, as mulheres, trabalham nas lavouras, fazem a colheita, cuidam da pós-colheita do café. Os produtores médios já têm um pouco mais de estrutura, colhem mais cafés, mas juntos a gente produz um teto aí de 20.000 sacas ao ano, aproximadamente. E dessas 20.000 sacas ao ano, a gente imagina que em torno de 6.000 sacas sejam de cafés especiais, né? Em torno aí de 30% da produção. Mas eu queria também, Fanny, aproveitar a pergunta, assim, esse primeiro diálogo de apresentação, para explicar um pouquinho para as pessoas o que são os cafés especiais, né? O Brasil sempre foi o maior produtor de cafés arábica do mundo. O Brasil produz em torno de 60 milhões de sacas de café ao ano. O segundo maior produtor de cafés arábicas é a Colômbia, com aproximadamente 11, 12 milhões de sacas ao ano, ou seja, o Brasil é o maior produtor de longe. Mas o Brasil sempre foi considerado um produtor de volume, de commodity, de cafés de baixo valor, de ruim qualidade, usados assim na indústria, na subindústria do café. Enquanto os cafés colombianos, os cafés africanos, os cafés da América Central no geral, sempre foram considerados iguarias, especialidades, cafés muito bons, né? Cafés com muitas complexidades. E então,
o Brasil está nesse limbo aí desde muitos anos, considerado apenas um produtor de commodity. Mas na história do café ao redor do mundo, né, digamos assim, há mais ou menos 30, 40 anos atrás, começou a surgir nos Estados Unidos uma preocupação em relação à origem dos cafés, né? A origem começou a importar, né? A altitude que esse café era plantado, o local que ele era plantado, né? Começou também a importar, as pessoas começaram a se questionar e perguntar isso, né? E a qualidade desses cafés também começou a ser questionada. Tudo isso começou, inclusive, com uma mulher maravilhosa, que eu não me lembro, eu me esqueci o nome dela agora, mas eu posso lembrar até o final da entrevista. E eles criaram nos Estados Unidos uma associação que é a SCA, a gente pronuncia SCA, mas se escreve SCA, que é a Specialty Coffee Association. Essa associação, ela foi criada nos Estados Unidos desde agrônomos, químicos, biólogos, torrefadores, juntou-se aí um número imenso de profissionais capacitados para criar uma metodologia de classificação internacional de cafés. Então, começaram muito parecido com os métodos de classificação do mundo dos vinhos, eles começaram a criar e analisar quesitos nesses cafés. É como eu gosto de falar que é como se fosse uma escola de samba. A gente não julga comissão de frente, evolução, bateria, a mesma coisa. No café, a gente julga 10 quesitos, que é retrogosto, doçura, equilíbrio, acidez, e por aí vai. Existe uma determinação de que cada quesito desse, quando você prova o café e julga o café, pode pontuar de 6 a 10 pontos. Então, quando você prova você prova o café e pontua todas essas características do café, se elas somarem mais de 80 pontos em 100 pontos possíveis, isso significa que um café é especial, ou seja, que ele tem complexidade o suficiente para ser uma bebida apreciada como um bom vinho, por exemplo. Isso são os cafés especiais. Obviamente que a SCA, que criou esse método de provas, também criou as aulas, né, e os métodos de você formar provadores, então não é uma coisa subjetiva, é uma coisa bastante objetiva, existem critérios e métodos de avaliação. No final das contas, você pode gostar mais ou menos de um café, mas você jamais pode dizer que um café não é doce, não tem doçura, se ele é um café muito doce. Então, não são métodos subjetivos, ao contrário, até muito objetivos. E o Brasil, então, começa a se despontar há mais ou menos aí uns 10 anos atrás, mas com muito mais força de 5, 6 anos atrás, como também um grande produtor de cafés especiais no mundo. Porque os brasileiros começaram a se atentar e acordaram um pouco para isso, de que existia uma grande demanda, né, por esse tipo de consumo de café no mundo, e aí o Brasil se desponta como um dos novos produtores de cafés especiais. E por que isso acontece? Porque os brasileiros começam nada mais, nada menos do que dar atenção para os próprios cafés, a fazer colheitas com mais critério, muitas vezes colheitas seletivas, colhendo apenas grãos maduros dos pés, fazendo uma boa seca dos cafés no terreiro, com muito cuidado, com técnicas adequadas. E aí a gente finalmente consegue chegar nesse patamar aí de ser também um dos países agora reconhecidos como bons produtores de cafés especiais. Então são como os vinhos, não existem bons vinhos italianos, franceses, australianos, sul-africanos, mesma coisa com os cafés especiais. Grandes cafés colombianos, etíopes, cafés da Nicarágua, do México e também do Brasil. E é nessa onda, obviamente, que a Associação Flor de Café também foi criada e foi pensada e está se desenvolvendo. A gente teve uma grande surpresa, não imagina você qual foi a nossa surpresa quando a gente começou a provar os cafés aqui em Nepomuceno, de pessoas que jamais tinham provado os cafés,
e a gente descobriu cafés de 83, 84, 85, 86 pontos, que antes eram vendidos como commodity e eram tratados como um café de ruim qualidade. Hoje a gente acredita, hoje a gente tem certeza que, na verdade, não era bem assim que acontecia. Pessoas que conheciam bastante, provavam os cafés, sabiam que eles eram bons, vendiam lá fora no mercado internacional por cifras bem mais elevadas e pagavam o produtor aqui como se fosse um café de péssima qualidade. Então, é um pouco, pelo menos no nosso movimento, é o que a gente tem tentado, buscado mudar e conseguindo também clientes internacionais diretamente. É bem legal. Gostei muito. Obrigadão pela super explicação. E já cobriu várias das perguntas que eu tinha, porque realmente eu ia perguntar algumas coisas que você citou, que vocês podem conferir, inclusive, novamente, e separadamente em pequenos, curtos vídeos no YouTube do Flor de Café, que a Milena faz explicações sobre essas coisas, e eu com certeza fiquei um pouco mais educada no quesito café depois de assistir os vídeos, coisas que eu não sabia, essas questões dos quesitos, ou como pontuar café, coisas que você acabou explicando aqui e eu ia questionar, porque foram conhecimentos que eu adquiri com os vídeos lá, com certeza. E eu sou o tipo de consumidora de café que eu não faço aquele consumo pesado de café como eu fazia na época da faculdade e antigamente, mas eu ainda sou aquela amante de café de ir nas lojas aqui, a gente tem muito mais opções né, das lojas, das franquias de cafés, e eu sou amante dos frappés, dos frappuccinos, dos cafés gelados e saborosos, então eu não posso falar que eu estou livre do mal, do vício do café, né? Mas eu uso bem moderadamente. Então, uma das Pode coisas que eu tomar achei à bem vontade. interessante. Pode tomar à vontade. As pessoas têm uma ideia de que café faz mal. E realmente, café pode fazer mal. Quando ele é um café esturricado, muito torrado, com aquelas torras muito escuras, isso faz mal. E eu vou te explicar por que faz mal. É porque o café que o brasileiro, sobretudo, toma, que a gente foi infelizmente acostumado a tomar, são resíduos de café. Todos os bons cafés, os grãos saudáveis, os cafés de boa qualidade, sempre pela cultura e pela história do Brasil foram exportados. E para o nosso país, para o nosso consumo, sobra café de pior qualidade. Muitas vezes a indústria do café, desses cafés de gôndola que a gente costuma chamar, cafés de prateleira, aqui no Brasil, eles utilizam, além de cafés não tão bons, de não tão grande qualidade, utilizam grãos mofados, grãos quebrados, grãos doentes, gravetos, palha de café, palha de milho, milho, até pequenos pedaços de pedra, Muito folhas secas, resíduo, né? resíduos e No sujeira. meio E do aí, o que que eles café. fazem? Eles torram tudo isso, elevam a temperatura da torra e a cor da torra muito para muito alto. Você fica com aquele café muito escuro, fica apenas aquele gosto de queimado, de carbonizado, justamente para você não sentir o gosto das coisas que tem ali misturadas. E isso, curiosamente e tristemente, o brasileiro chama de café forte. Então, quando você prova, quando você oferece para um brasileiro, para alguém que não tem muito conhecimento, né, um café bom, que é um café que vai parecer talvez mais a um chá, na verdade, na boca, com as notas sensoriais, eles falam: Nossa, mas isso não é café? Esse café não é forte. Por quê? O que as pessoas aqui chamam de café forte é esse café ultra torrado, esse café carbonizado. E isso, Fanny, é o que faz mal para as pessoas. Isso dá gastrite, isso traz problemas sérios estomacais. É, e o café levou essa fama também muito tempo de fazer mal, né? Agora, É o questão café da especial e um bom acidez? É café, por causa da acidez? Que isso é, não, inclusive, um item que às vezes aparece em alguns pacotinhos? a acidez é uma coisa boa no café. O que não é bom no café é o amargor.
É esse amargor, esse amargo que eu tô falando, que é Uhum. conseguido só porque você carboniza coisas. E que o brasileiro, como eu falei, infelizmente chama isso de café forte e gosta disso. E infelizmente também o brasileiro enche de açúcar, porque tomar esse negócio puro quase ninguém consegue. Daí esse mito de que o café faz mal, porque você está tomando coisas carbonizadas, você está tomando muito açúcar, isso é uma bomba para o seu estômago, para o seu metabolismo também. O café especial, Fanny, ele é um elixir da vida. Ele é cheio de ácidos clorogênicos. Quando a torra é respeitada, a torra nada mais é do que você elevar as características de um café à potência máxima. Por isso que uma torra precisa ser bem feita, não pode ser tão escura, porque nessa torra você está mostrando ali, trazendo toda a potência de um café, toda a potência de vida que ele tem, de sabores, de aromas. E quando você, sobretudo, moe um café, moe na hora e passa o café, ali você vai estar liberando ácidos clorogênicos, os óleos essenciais do café, fica um óleozinho em cima do café, na xícara, né? Isso tudo é maravilhoso. E isso a gente já sabe por várias pesquisas também, que é um bálsamo da juventude, assim, um elixir da vida, o café faz bem. Até 300 ml de café, de um bom café especial, claro, os médicos e alguns pesquisadores dizem que faz muito bem. O que as pessoas não podem é tomar meio litro, 1 litro, né? Porque realmente aí é too much caffeine, né? Muita cafeína, E e aí evitar já também, não, eu já não acho é que um legal. pouco brasileiro, eu acho que na cultura do brasileiro, uma outra coisa que é cultural também e que é aquela coisa que, não faz mal, mas também não é tão saudável, é que o pessoal acaba introduzindo o café muito cedo, que eu vejo, às vezes, em Claro. algumas famílias, né? Eu tinha, às vezes, vai, às vezes, na casa de uma manicure ou de um colega, e aí, às vezes, a gente vê aquela criança, às vezes, muito jovem, e Criança tomando no café. café. E aí eu fico assim, tipo, por que que não dá um suco, um leite, né? Mas já tá viciado no Claro. café. Aí eu falo, realmente, porque cafeína é uma substância, né, que tem um potencial analgésico, que tem todo um benefício, mas que também causa uma certa dependência. Então, e a gente, principalmente quando, igual eu falei, Total. na época da faculdade, eu acho que é uma coisa meio que comum. Eu tive enxaqueca de tanto tomar café, sendo que tem gente que toma café todo dia para evitar É. uma dor de cabeça. Mas é porque realmente, igual você falou, o abuso, né? Aí então, tudo vamos tentar manter com uma certa leveza. Mas eu achei que foi Com bem interessante você moderação. citar é, a questão do café ser mais leve, o café que é de melhor qualidade, porque eu lembro que a primeira vez que eu me deparei com esse tipo de informação, eu achei muito interessante. Alguém que foi à UFLA e que presenciou um pouco dos estudos e conversas sobre o café e que veio e comentou, eu não lembro nem quem era, e falou: "Você sabia que o café de melhor qualidade, ele é um café, o grão é mais claro, o café é verde, e a e quando você passa o café não é preto e escuro daquele jeito igual a gente toma", eu falei e realmente comentou isso, que parecia um chá. Então, tem que, né, desmistificar essa coisa do que o café bom, o bom café, o café preto, é o café de qualidade, é café forte, né. Eu sempre tive esse preconceito anteriormente, porque realmente eu ouvi popularmente, a maioria das pessoas falam isso, mas eu sempre ouvi meu avô falando: "Não, o café bom é aquele café meio leve", né, e ele gostava bem docinho, que não é tão bom, mas realmente o café, aquele café do mineiro que é o passado mais light. Exato. E eu acho que é bem interessante também que você falou, essa questão da ignorância do próprio produtor, porque é o que você falou, abre a desvantagem de poder ser explorado mesmo, se você não sabe o produto que você está vendendo. Então, eu acho que é bem interessante que é o que é a diferença entre eu até cometi esse erro no início, quando eu falei associação cooperativa. Que são 2 coisas totalmente diferentes. Então é o que quebra da questão da cooperativa, que vai comprar qualquer café no mesmo valor e qualificar todos como o mesmo, mas sabendo que existe uma diferença, e aí no caso vocês estão dando a oportunidade para os produtores
terem o poder, a capacidade de conhecer o próprio café, de produzir e saber o que está se produzindo. E eu vi que tem pesquisa, que tem a parte da sustentabilidade. Me fala um pouco como é que funciona essa questão. Os associados têm um trabalho, né, têm um serviço extra por serem associados, eles, né, em questão da sustentabilidade, ou até pela questão dos tipos de café que eles produzem, vocês dão um apoio aos produtores nessa questão? Como que funciona? Olha, é o seguinte, os produtores da flor de café, primeiro, são produtores que têm, todos eles, esse interesse de escrever uma nova história realmente com o nosso café aqui em Nepomuceno, né? Porque muitas vezes as pessoas pensam que a gente é uma corretora de cafés, que a gente vai comprar e vender cafés, mas não é isso. Por trás dessa venda de cafés que existe na associação, existe todo um trabalho de conscientização dos produtores, a gente dá curso para os produtores. Muitos produtores não conheciam o próprio café, como eu falei, ou então não, e ademais pegavam ali algumas sacas de café que colhiam nas próprias fazendas para tomar e para consumir, né, durante o ano, e levavam para algumas pessoas torrarem, aqui em Nepomuceno, fora daqui, aquela torra super escura também, que acabava, né, matava o café. O que você está fazendo é matar o café, na verdade. Então, eles sequer sabiam como apreciar, né, assim, as maneiras talvez mais adequadas de apreciar o próprio café, que é fazendo uma torra mais clara, e não necessariamente só mais clara, viu, Fanny? Quando a gente fala de torra, é leviano eu falar para você assim, torra mais clara. A arte da torra, na verdade, é uma ciência muito complexa e existem perfis de torra preparados e pensados por mestres torradores para cada café. Então, existe uma grande variação de torras. A gente pode, para você ter uma ideia, a gente pode conceber em torno de 10 a 12 perfis de torres diferentes. Então, 10, 12 tons, vamos dizer assim, de torres diferentes, mas que tem um sentido de ser, né, de existir. Então, a gente promove esses cursos, a gente faz curso de torra, próprio curso de torra lá na associação, a gente vai fazer um curso de baristas, para formação de baristas aqui, a gente faz curso de classificação e degustação de café, a gente promove palestras, a gente tem alguns convênios com algumas empresas, por exemplo, como a Reagro Consultoria Agrícola, que traz técnicos deles aqui nas fazendas associadas, para ajudar os produtores a entender as fazendas como um negócio. Muitas vezes os produtores não entendem que aquilo é um negócio, que aquilo é uma empresa, né? E que aquilo precisa existir, subsistir como um negócio, como uma empresa. Então a gente dá essas dicas e ajudas também administrativas dentro da fazenda. Outra coisa que a gente faz é criar essa real consciência ambiental nesses produtores. Existe nascente nas fazendas? Existem áreas de preservação? Se sim, elas estão degradadas? Vamos então cercar essas áreas, vamos retomar essas minas de água, essas nascentes, vamos reconstruir essas nascentes de alguma forma, seja cercando apenas para nenhum animal entrar, seja plantando árvores ao redor. Então, tudo isso são partes, tudo isso é parte de programas que a associação tem, no intuito também de unir esses produtores em torno de uma nova vida, né, ao redor do café. A gente Eu está achei que foi transformando bem a maneira com a interessante. qual. Eu achei que foi bem interessante porque você fala, tem um vídeo que você fala né, dessa questão da preservação, questão da identificação né, de plantas, né, de fauna e flora nativa, e na questão de ter descoberto, inclusive, algumas espécies em risco, né, de extinção. Então, e eu acho que isso linka muito, assim, né, diretamente, mas a gente não faz essa conexão conscientemente de como que a preservação do meio ambiente é uma coisa para a questão do próprio meio, dar esse terreno bom para o plantio, né? Que foi uma das coisas que eu vi você falando Total. de uma das características né, da planta,
que as características da planta vêm muito dessa questão da característica biológica da planta, né, da capacidade da planta de ser boa, mas também do terreno, do solo também, algumas características específicas do solo, né? Então, eu acho que tem a ver também com isso, da questão, porque a gente sabe como que o agricultor, às vezes pequeno agricultor, às vezes judia do terreno, né? Queima ali para iniciar, então o terreno já não está na melhor das, né, não está tão saudável para produzir o melhor café. Eu acho que todas essas medidas de preservação ambiental são pequenas medidas que ao longo são pequenos tijolos que vão, né, fazer uma base bem fundada ali de uma fazenda, de uma produção adequada, né? E hoje em dia a gente tem essa preocupação com o meio ambiente mesmo. Eu acho que também é uma questão não só ambiental, é uma questão até social, né? Eu acho que todas as marcas querem ter esse, esse limpo, né? Esse fundo limpo, não ter nada, né? Falar que eu tô degradando o solo que eu estou utilizando para plantio, porque é uma forma, né, de ganho de vida, às vezes de ninguém aí está vivendo de café em si, mas é, você mesmo mostrou que a grande parte da população da cidade, né, quase 10%, vive mesmo do café, como produtor de café. Então, eu acho que tem que ser uma visão, pensar até pela questão do próprio meio ambiente. É muita gente produzindo e judiando do noventa terreno, se por não for cento bem. Sabe? Sim, sim, perdão. É uma informação. 90% dos cafeicultores aqui de Nepomuceno, né? Aqui em Nepomuceno existe hoje em torno de 2.500 cafeicultores, mais de 90, na verdade, em torno de 95% desses cafeicultores são agricultores familiares. E realmente essa preocupação de preservação do solo, de não poluir a água, de usar o menor quantidade de defensivos químicos possíveis, e quando for preciso usar, como descartar essas embalagens, como não deixar isso de alguma forma danificar o solo. Todas essas questões, sim, estão muito linkadas nos projetos da associação. E como eu estava dizendo, a gente está transformando a maneira como a qual a gente produz, a gente bebe e a gente vende nosso café, né? E é o caminho do futuro, na verdade, né? A gente sabe que daqui para frente, de alguma forma, tudo isso que está acontecendo atualmente, né? A pandemia do Covid, esse isolamento, esse questionamento, né? Que todo mundo tá tendo que enfrentar também nos isolamentos, né? Na verdade, a gente entende que esses movimentos, como o da Flor de Café, mais do que nunca agora com essa história da pandemia, estão vindo aí também à superfície, né? Assim, as pessoas estão começando a valorizar mais esse tipo de produção, a produção de alimentos, né? A gente pode ver agora que a produção de alimentos é algo fundamental, né? Que a gente pode ficar, às vezes, sem comprar roupa, perfume, cosmético, sapato, mas que a gente não pode ficar sem a produção de alimentos, né? A gente está vendo também a importância da gente ter um bom sistema imunológico, da gente estar saudável, da gente comer comidas boas. E isso, mais uma vez, remete a essa história da agricultura, de cultivos sustentáveis, cultivos com menos veneno, comidas orgânicas, né? Comidas locais, né? Comidas também da época, né? Tudo isso eu acho que está tendo acho que está sendo bastante apelativo agora tudo isso, né? Com essa história da pandemia. E aí, mais uma vez, movimentos como esse da Flor de Café, de valorização do produtor rural, de valorização do alimento produzido em sintonia, né, com a natureza. Eu acho que cada vez mais Eu vão acho que é ganhar legal que você força. falou da questão da quarentena e de estar meio que, né, todo mundo meio que recluso nesse momento, ainda assim vocês podem ir lá assistir vídeos da Flor de Café e consumir produtos também do Flor de Café que dá para fazer compra online, né, Milena? Tem que falar que o Sim, pessoal. sim, a gente tem alguns parceiros, algumas lojas e sites que vendem nosso café online, eles estão sendo bons parceiros agora nessa época. Apesar das vendas terem caído muito, como enfim, as vendas caem mesmo, né, nessa época para todo mundo.
mas a gente continua vendendo nesses lugares. Lá no nosso Instagram, no link lá da bio, é bem tranquilo. Quem clicar lá vai saber os lugares, os sites que pode comprar o café e receber os cafés em casa para tomar. Então, isso que eu queria falar. Eu trouxe os dois, eu trouxe o Morembá e o Garangui, e agora eu só tenho o Garangui. É o Morembá já último. era. É o último. Eu trouxe mais para dar de presente, como lembrança, porque todo mundo é café no Brasil e café e cachaça sempre vem. Ó, a nossa convidada aqui de vez em quando. Ok, ok. You go there? You want to say hi here? No, Harry. You say bye bye. No, mommy. Então, eu agora só tenho o Garangui. E a minha próxima pergunta é, agora lembrei, é de onde vieram os nomes, o Garangui e o Morembá, que eu achei muito interessante. Esses nomes são lindos, né? Na verdade, Garangui e Morembá são regiões rurais aqui de Nepomuceno. Morembá é uma serra, né? A famosa Serra do Morembá, que circunda muitas plantações de café aqui. E Garangui também é uma região, são campos imensos, quase infinitos, de plantação de café. E a gente sabe, por algumas sugestões de alguns historiadores, que os garanguis e os morembás são extintos povos indígenas que habitavam aqui essa nossa região e considerados aí, então, os primeiros guardiões dessa terra, tão sagrada para eles e tão sagrada também para nós, onde hoje a gente produz os nossos cafés. Então, a gente quis fazer essa homenagem Legal, a muito esses legal. primeiros habitantes dessa terra. Daí os nomes. Então tá aí, galera. Vão lá conhecer. Você consegue achar em várias lojas na cidade. Eu consegui, quando eu estava aí, trazer alguns exemplares para lembranças e para o nosso consumo, que dá para fazer expresso e coado, né? Tem que falar isso pro pessoal, infusão e tudo mais. E tem todas as instruções aqui, então o pessoal vai conferir. Muito legal, fiquei muito satisfeita de saber que ainda é uma homenagem. Muito legal. Isso, e uma coisa importante, já que você tocou no assunto, o Morembá é um café ideal para preparação de expressos. O Garangui já é ideal para preparação de cafés filtrados. Isso não é uma coisa que a gente simplesmente tirou da nossa cabeça. São variedades de cafés. Por exemplo, o Morembá é um blend, né? É uma mistura de duas variedades, de dois cafezinhos diferentes, um Mundo Novo, Acaiá, e um Catucaí amarelo. A mistura desses dois cafés e depois a torre que foi feita desse blend é ideal para você ter um café bastante cremoso, um café mais achocolatado, um café com menos acidez, porque no expresso, na extração expressa, você acaba trazendo muito à tona a acidez e isso pode ser desagradável. Então, é um café com uma acidez mais baixa, um café bastante cremoso, com um corpo mais pesado, ideal para preparação de um expresso, com notas assim de chocolate, de caramelo, de avelã torrada. Já o Garangui é um café que já tem uma acidez um pouquinho mais pronunciada, porque essa acidez fica muito interessante no método coado, no método filtrado. É uma variedade só, é o que a gente chama de varietal, já que a gente usa só uma variedade. É um catucaí amarelo, que tem uma torra também própria para a gente conseguir extrair esses sabores do café. É um café um pouco mais floral, ele tem notas de flor de laranjeira, de amora, tem uma acidez cítrica refinada, ideal para um café. Com também notas também de mel e chocolate ao leite. Então, assim, é ideal para preparação de um café filtrado, assim, vai cair melhor como um café filtrado. Nada impede que você possa preparar ou um ou outro em vários métodos para provar. E quando a gente fala disso, Fanny, eu acho muito importante explicar, as pessoas acham que esses sabores são colocados, são acrescentados no café como sabores artificiais, e não são. E na verdade também as pessoas dizem, nossa, mas um café pode ter gosto disso tudo? Pode. O pior é que pode, ou o melhor é que pode.
É isso que a gente chama de terroir. Terroir é uma palavrinha que a gente rouba dos franceses e, sobretudo, do mundo dos vinhos, que quer dizer nada mais, nada menos que a característica físico-química de uma planta misturada às características geográfico-ambientais de onde ela foi plantada. Então, se eu plantar um pezinho de café catucaí amarelo aqui em Nepomucena, a 900 metros de altura, ele vai me dar algumas notas sensoriais que vão vir da terra, que vão vir da terra. Se eu plantar esse mesmo catucaí a 1.400 metros na Colômbia, com outra umidade, com outra altitude, ele vai me dar notas sensoriais muito diferentes, que também vão vir da terra. Daí a palavrinha terroir. E isso é o terroir de Nepomuceno. A gente tem que falar que a nossa cidade, o nosso município, a nossa região tem um terroir muito específico, que é de sempre produzir cafés muito doces, com notas de chocolate, com notas de caramelo, com notas de frutos secos, leves toques florais e frutados. É bem típico daqui. E isso é maravilhoso, porque isso, na verdade, está na nossa terra, está no nosso chão, e é o chão que passa isso para a planta. Não é Tá maravilhoso? vendo? O pessoal que ficava aí chateado de ser chamado de bunda vermelha, É, não precisa, fique, né, orgulhoso de fazer café doce. exatamente. Esse Foca no tom positivo. vermelho faz cafés muito doces, e cafés que podem ter grande complexidade, sobretudo em altitudes um pouquinho mais elevadas, 980, 1.000, 1.100, 1.200 metros. Aqui em Nepomuceno a gente chega a ter essas altitudes, né? E são cafés realmente muito especiais, assim, E com essas outras muito. características, vocês também ajudam os produtores, os cafeicultores a saberem, a conhecerem melhor o café que eles Isso, deveriam produzir, ou como que é o terreno deles, e isso. colocar no jeito, né? Isso, eles vão lá na associação e provam. A gente aprende eles a provar o café de acordo com a metodologia da SCAR que eu expliquei no começo. Uhum. Então, claro, eles não vão ser provadores profissionais ou não vão ser técnicos, né, especialistas, mas você consegue muito bem sentir. É muito parecido ao mundo dos vinhos, né, Fanny? Eu me lembro que Uhum. no Brasil, por exemplo, há 30 ou 20 anos atrás, vinho era uma coisa ainda pouco acessível, poucas pessoas conheciam vinho, poucas pessoas bebiam vinho. Hoje tem uma proliferação de clubes de vinhos, os supermercados, por mais humildes ou menores que sejam, tem pelo menos uma carta de 4, 5 vinhos. O brasileiro gosta de vinho, aprendeu a beber vinho. E você sabe, quando você vai beber um vinho, eu vou beber um Merlot, né, que é uma uva Merlot, uma uva Cabernet Sauvignon, ou Carmenère, ou Shiraz. Tudo isso são uvas, né? Muitas vezes as pessoas escolhem os vinhos no rótulo pela uva. A mesma coisa pelo café. A gente também pode escolher o café pela variedade, né? Pela uva, muito entre aspas, E é bem né? interessante que você Então, falou, porque tem esse truquezinho do vinho de escolher pela uva e aonde ela é plantada, porque não é a exato, Shiraz plantada, né, em qualquer lugar que é boa, tem que ser aquela de Shiraz exato. plantada especificamente, né? E eu também não tinha quase conhecimento de vinho, eu comecei a descobrir um pouco mais quando eu saí, quando fui estudar fora, morar em Petrópolis, que era uma coisa comum, como você mesmo disse. Nos supermercados que tinha uma carta melhor de vinho, eles ofereciam o curso de vinho no fim de semana, montavam turmas e o pessoal tinha, né, provava vários vinhos, além de aprender, né, as características e aí ter esse conhecimento posterior para poder identificar por si mesmo. Outra coisa bem interessante que eu acho que a associação traz, e que eu não sei se é esse o diferencial, que é a questão de abrir o mercado internacional para esses produtores locais, mas que eu queria que você falasse, que é que a flor de café já está vendendo em alguns países, né? E isso também é uma coisa bem legal, Sim. fora do país. As exportações ainda são bastante modestas, assim, a gente Hum. está bem devagarinho, mandamos o quê? 300 sacas de café para a Alemanha, mais 300 sacas de café para a China, mais 400 sacas de café para a Austrália, mais 80, 100 sacas de café para a Espanha. É assim, estamos bem no começo, mas a gente já teve uma grande aceitação dos cafés.
as pessoas já adoraram os cafés, e eles gostam sobretudo do projeto, né, que existe por trás desses cafés, que é um projeto político, é um projeto coletivo de produtores de cafés trabalhando buscando, né, melhores condições de trabalho, buscando valorização no campo, buscando reconhecimento, né, do seu valor como produtor de café, buscando um reconhecimento também do terroir de Nepomuceno. Então, e que tem toda essa preocupação ambiental, né? E social também, né, Fanny? Porque quando você fala de sustentabilidade, o primeiro elemento que você tem que pensar é no homem, né? É no ser humano, né? Para que uma pessoa possa manter uma nascente de água na propriedade dela, para que ela possa manter uma floresta em pé, ela precisa também ter condições para isso, né? Ela precisa ser valorizada, ser bem tratada, ser reconhecida, precisa ganhar o seu sustento, né, financeiro também. Então, as pessoas gostam do nosso café fora daqui, não apenas pela qualidade que ele tem, que é muita, mas por todos esses movimentos, né, que a gente está fazendo aqui de uma pequena revolução local. Exatamente. E me fala uma coisa, agora é questão de curiosidade e porque a gente está nesse, como você mesmo citou, a gente está nesse período da pandemia, do corona, né, do Covid-19, e está tendo, em geral, um movimento, mesmo que não seja político, né, mas acho que em geral o pessoal tem medo da doença mesmo, ainda muita ignorância, muito desconhecido, muito só mídia, né, sensacionalista, batendo muitas vezes em cima, de não dar tanta informação, mas passar muito medo. Como que isso está sendo, como é que isso está impactuando na questão da colheita? Porque a gente está no período de colheita, né? A colheita, na verdade, vai começar, né? Ela tá para começar, ela tá começando, né? Algumas pessoas começaram a colher tem, sei lá, uma semana. A gente imagina que a colheita vai começar de uma maneira mais vigorosa mesmo, dentro de talvez 10 dias ou 15 dias. Bom, tá todo mundo receoso, as pessoas estão preocupadas, né? Quem contrata trabalhadores para trabalhar nas fazendas tá bastante receoso também, né? Assim, de que as pessoas possam ser contaminadas, possam ficar doentes e de que a responsabilidade depois de uma possível contaminação ou doença recaia também sobre quem contratou, né? Esses trabalhadores, os São agricultores muitos familiares. fatores. É, os agricultores familiares, né, que são a maioria aqui de Nepomuceno, muitas vezes também eles têm meieiros, né, que a gente chama, eles têm ajudantes que vão colher o café junto com eles, em troca de ficar com uma porcentagem das sacas, né? Então, são pessoas também que estão preocupadas, né, assim, será que vai ser possível fazer essa colheita? Tá todo mundo assim O medo bem é deixar o receoso. café perdendo o pé, né? É, Um dos medos. é, Mas, por um certo ponto, eu acho que uma das coisas que eu não sabia, né, ou que eu provavelmente poderia prever, mas que eu descobri pelos vídeos mesmo da flor de café, é que quanto mais maduro tiver o grão, melhor para o café, né? Para a melhor, qualidade do café melhor. final. O Então, de um certo café não é ponto, como é a manga. bom deixar amadurecer lá no pé. O café não é como a manga, como a banana, que é uma fruta que você pode colher verde, que ela amadurece, né, fora do pé. O café não, se você colher ele verde, ele não vai amadurecer. E um dos grandes problemas de cafés de má qualidade é justamente colher café verde. Porque eu vou falar bem grosso modo, mas é como se você. Sabe que quando você come uma banana verde, não fica aquela distringência aqui, aquela coisa ruim na boca? Se você colhe o café verde e torra ele junto com cafés que estavam super maduros, essa distringência, essa agressividade que na língua vai ficar. E isso com certeza ela vai tapar, né, digamos assim, todas as características sensoriais e as complexidades sensoriais do café. Pode ser um café super doce, pode ser um café que tem uma acidez incrível, pode ser um café que tem um equilíbrio maravilhoso, mas aí vem essa pancada de adstringência que estraga o café. Muitas vezes por isso, porque as pessoas colhem grãos verdes no meio dos grãos maduros.
Por um ponto, sim, é bom que as pessoas estejam esperando um pouquinho para colher maduro, mas a colheita vai começar de todos os modos, já está começando de um jeito ou de outro, com mais precaução, talvez ela demore um pouco mais, a gente não sabe, vamos observar como vai ser. Muito legal. Uma outra coisa que eu achei interessante e que isso eu não sabia mesmo e eu vi pelo seu vídeo foi que você falou a questão do café de qualidade, né, os cafés especiais e a forma de colher, que não necessariamente tem que ser manual, né? Uhum. Então, e isso é bem interessante, porque apesar do nosso terreno ser montanhoso, muitas pessoas conseguem ainda utilizar né, as máquinas para colheita, e não impede de ser um café especial por ter sido colhido na máquina, né? Não, de jeito nenhum. As pessoas têm um conceito, muitas vezes, que o café especial só pode ser feito de uma colheita manual, seletiva. Pode também, e são cafés incríveis, mas cafés colhidos de maneira mecanizada, com a ajuda de colhedoras que passam por entre as lavouras. Hoje as máquinas também são muito modernas. Claro, elas precisam ser muito bem operadas, né? Elas precisam ter engenheiros agrícolas por detrás, acompanhando a colheita, orientando, né, como a máquina deve se passar entre a lavoura. Existe a velocidade que ela passa, a vibração que ela utiliza, tudo isso pode ser calculado, tudo isso pode ser pensado para colher um café. E a gente tem cafés incríveis, maravilhosos, não apenas de Nepomuceno, mas de outros lugares que, inclusive, já ganharam concursos internacionais que foram colhidos com a ajuda das colhedoras, né? Apesar da gente ter um relevo, a gente está numa região montanhosa, né? O nosso relevo permite a circulação das máquinas em grande parte dos terrenos aqui. É muito legal. E eu acho muito interessante, porque a todo momento o que você traz é bem a ver com o canal aqui, que eu sempre falo da questão de tentar se informar melhor, conhecer melhor, né, saber melhor do que você faz, ou de tirar, né, é, saciar as curiosidades e o método científico, que é isso que eu acho que você traz aqui o tempo todo, que é a forma como o produtor pode conhecer melhor seu produto e melhorar a qualidade também ao mesmo tempo e ter um lucro, né, melhor, uma valorização do seu produto bem acima do que já tem sido feito, como se diz, há muito tempo. Então, eu acho bem interessante e eu acho que isso é o que eu acho que a gente conversou esse tempo todo para poder mostrar um pouco para o pessoal que existe ainda muita ignorância, até por parte do próprio cafeicultor, que ele só sabe plantar, às vezes, o café e não sabe nada do seu próprio produto, mas que tem muito a se conhecer, e para qualquer produtor que tenha esse interesse e queira conhecer melhor do café e, às vezes, tirar mais, né, lucro do seu produto, e conhecer a flor de café, né? Quem sabe ir lá conhecer, se informar um pouco melhor e, às vezes, se associar também a flor de café e ter mais lucros desse produto maravilhoso que é e que move a economia aí da cidade, né? Sim, sim, obrigada por ter falado disso. Eu aproveito o momento, a gente está chegando no final, Sim. para convidar as pessoas, sobretudo de Nepomuceno, para conhecer mais a associação, para se aproximar da associação. A gente costuma fazer alguns cursos lá para quem não é também produtor, para quem nunca viu café na vida, cursos de degustação, de provas de cafés. A gente tem uma pequena, eu não vou dizer que é uma cafeteria, porque a gente não serve comida lá nem nada, mas a gente tem uma possibilidade, assim, a gente serve cafezinhos expressos, cafés coados, a gente serve cafés especiais ali na sede da associação. Então, quem quiser chegar, provar um café, entender, a gente vende também esses pacotinhos lá. Quem quiser um dia comprar ou para, sobretudo, dar de presente, Exatamente. levando Vai lá um conhecer o pouco, que é um café especial, né? levando um produto maravilhoso da nossa cidade para onde for, para qual destino você for, as pessoas vão amar o café. Vai ser um bom cartão postal de Nepomuceno. E é isso, a gente é um movimento que está crescendo, a gente ainda é pequeno, a gente não tem condição de expandir muito ainda, porque a gente quer fazer um bom trabalho, né? Um trabalho de excelência, mas a gente imagina que é um projeto que veio para ficar e que nos próximos aí, de repente, 10, 15, 20, 30 anos, né, um projeto de vida. Isso seja bem grandioso e que Nepomuceno seja reconhecido mundialmente
como um dos grandes terroirs de cafés mundiais e um município reconhecido também pelos seus cafés de excelência e, sobretudo, pelas pessoas que trabalham com café aqui, que elas sejam reconhecidas como profissionais também de excelência, né? Produtores, provadores, mestres de torra, baristas, operadores de máquina, que a gente possa ser também aqui em Nepomuceno um grande polo exportador de bons trabalhadores da cadeia do café, que a gente possa formar profissionais, né, qualificados e, sobretudo, humanistas, né, que a Exatamente. gente possa Eu acho educar as pessoas exatamente também um isso. pouco. Que eu acho interessante do Instagram do Flor de Café, que vocês estão sempre celebrando as pessoas e lembrando o pessoal, né? Que eu acho que isso é uma forma, como você mesmo disse, né? Às vezes o pessoal sai da cidade, muda, perde aquele contato com o que foi que formou aquela região, ou o que os nossos ancestrais, né? Os ancestrais daquela cidade estavam mesmo trabalhando. E a cafeicultura realmente é a cultura da região, do município, e às vezes muitas pessoas perdem esse contato familiar, ou às vezes essa questão da agricultura dentro da família, mas você voltou e está dando esse toque, né? Está dando esse toque, essa Sim, renovação também você da nova sabe, geração, que é para trazer exato, mais ciência, internacionalizar isso aí. Então, acho que é você bem sabe legal, que mas sempre celebrando o pessoal antigo. é uma coisa que eu queria falar, desculpa, até acho que eu já falei muito, né? Então até te Não, que interromper. isso. Uma coisa interessante é, por exemplo, hoje, se você pega um menino de 19, 20 anos aqui em Nepomuceno hoje, ele tem vergonha de trabalhar num terreiro de café. Enquanto a gente precisa explicar para esse menino que, na verdade, ele é um mestre terreireiro e que a profissão dele é uma das profissões mais valorizadas do mundo, nesse sentido, como existe um mestre cervejeiro, né? Existe um mestre terreireiro. Então, esse menino precisa entender que a profissão dele é de um mestre, né? E ele não precisa ter vergonha disso, muito pelo contrário, precisa ser reconhecido por isso. Então, Não, é muito um pelo trabalho contrário, de exatamente. reconhecimento E eu e é acho algo que a que. gente quer conseguir ao Desculpa. longo dos 10, 15 anos. Acho que a gente consegue, né, até lá. Não, eu acho que sim, eu acho que essa questão cultural mesmo, né, de não saber a importância da função e ter essa pouca valorização financeira, social, porque, na verdade, até a questão financeira era o que eu ia trazer, porque eu sempre tive, a gente sempre teve empregada em casa que, na época da colheita, queria tirar férias, queria tirar a licença, alguma coisa para poder trabalhar no café, porque tem um retorno muito bom para quem sabe colher, né? Para quem é bom colher, para quem sabe colher café bem, é uma função muito boa que dá para a Exatamente. pessoa fazer uma renda em muito curto período de tempo e que para aquelas pessoas que sabem utilizar do trabalho, bem dos seus trabalhos, vão ter um grande lucro e uma forma, né? Quem sabe gerenciar bem. Eu vi mesmo, a empregada mesmo da nossa casa, ela sempre estava, não, eu vou fazer, tem que ir para a colheita, porque a colheita é um negócio muito bom. Então, eu acho que é aquela questão. E eu já tive, eu tenho outras amigas que hoje não trabalham, óbvio, já trabalharam com isso e hoje trabalham com outras coisas, e que falaram, né, que eram chefes do terreiro mesmo, que eram Aham. tão competentes que vieram a ser chefes do terreiro e tomar conta dos outros funcionários também. Então, eu acho que tem essa questão, eu acho que a ideia da associação em valorizar cada etapa, cada parte, cada passo do processo e cada pessoa envolvida é uma coisa muito legal. Tem essa questão humanista que eu tô sempre muito envolvida e que eu acho que é muito importante. E de mostrar para as pessoas mesmo realmente que o processo é muito maior, que o produto no final é feito de cada pessoa, de cada esforço, de cada um, né? Então, eu acho que Sim, isso é bem legal também. E com certeza é uma propaganda muito legal, que igual você falou, que muita gente vai apoiar o projeto por essa questão social. sim. Então, Ok, vamos terminar a gravação, vamos dar um bye-bye pro pessoal, tá? Você ok. convida, por favor, pessoal, vai checar o Instagram e o YouTube, você pode passar os links aí pro pessoal e vai estar aqui na descrição. Tá, tá ok.
Bom, pessoal, muito obrigada. Obrigada, Fanny, mais uma vez pelo convite. Obrigada por todos vocês que tiveram aí a paciência de assistir. Espero que vocês tenham aprendido um pouco. Venham conhecer a Associação Flor de Café pessoalmente quando isso for possível, né? Quando os tempos mudarem, a gente puder se locomover mais. Super importante que vocês venham aqui, venham em loco mesmo, conhecer as fazendas, provar os cafés, entender melhor esse projeto. Por enquanto, nos sigam aí no Instagram, @flordecafébr, e no nosso canal do YouTube, Associação Flor de Café. Os links vão aparecer aqui embaixo. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade, Fanny, e obrigada a todos vocês que assistiram aí. Isso aí, pessoal. Tchau. Brigadão, brigadão, Milena. E até o próximo vídeo, pessoal.